Alô, alô, galera do terceiro ano médio. Estamos aqui então de volta no canal GeoEscola. Conforme eu havia dito antes, né, que farei uma mini revisão, uma mini introdução do que eu vou cobrar na minha avaliação aí durante a semana. E para aqueles curiosos que estão aí no meu canal, que não se inscreveram ainda, mas que estão assistindo às videoaulas, olha, deixe seu comentário, sua sugestão, que estarei disposto a, se a mesa for cabível, fazer assim a análise e quem sabe melhorar para os próximos vídeos, tá bom? Detalhe em relação aos colegas aí que estão também nos assistindo, deixe também a sua opinião, seu comentário, né? E estaremos sempre dispostos a melhorar esse canal. A intenção do mesmo, do canal, no caso, seria estar divulgando aí informações importantes em nível geográfico, tá bom? Para a melhoria do conhecimento acadêmico de alguns alunos e daqueles que querem conhecer um pouco mais, talvez, de um assunto específico, né, determinado, que estamos postando aqui, né? Fique à vontade. Você que não se inscreveu, pode se inscrever se quiser, né? Obrigado, mas eu fico feliz pelas inscrições, pelos comentários, dê o seu joinha aí, tá bom? Não se acanhe e mais uma vez eu falo para aqueles alunos, não fiquem presos apenas à questão de áudio, de ouvir áudio, de assistir. Não, gente, isso aí não é o suficiente. Conhecimento se aprende a partir de uma rotina, né? Então, leituras, resumos, rabiscar um livro, rabiscar um módulo, né? Assistir videoaulas, é importante. Não fique preso apenas a um método, apenas uma ação, no caso aqui, a esse mini vídeo. Isso aqui é o mínimo do mínimo do mínimo, né? E nem também apenas a questão de aula. A aula em si não vai auxiliar você como um todo. É um caminho. Nós o orientamos, né? É ali o momento, nós damos algumas dicas, algumas informações, e você tem que se policiar, né? Tem que determinar em casa um horário específico para estudo, tentar desvincular um pouco aí das redes sociais, que não é fácil no mundo de hoje, inclusive para quem é jovem, né? É difícil ficar sem celular, sem assistir algo que goste, mas se quisermos ir longe, chegar a algum lugar em relação a conhecimento, temos que ter um policiamento em relação ao horário de estudo, porque através do mesmo podemos ter melhorias a longo prazo, no caso, para a vida, né? Para a nossa vida. Bom, eu coloquei aqui os 4 tópicos que eu vou colocar na minha avaliação posterior aí, tá bom? Demografia, certo? Agropecuária, hidrografia e vegetação. Apenas um pequeno resumo de cada um que é cada um deles, né? Esses módulos aí que eu falei em sala de aula. Em muitos momentos, né? Esses meus abençoados alunos não estavam atentos aí, mas a intenção minha é trazer essa informação mais claramente, então vai aí algumas dicas para a minha avaliação. Por exemplo, em relação à agropecuária, quais são os principais sistemas agrícolas hoje no mundo utilizados, né? A diferenciação da agricultura moderna para a agricultura comercial, quais são os produtos que são produzidos, né, no campo do Brasil e no campo do mundo, os países que detêm aí as áreas agrícolas mais modernas em relação à produção, em relação à máquina, à mecanização, em relação à questão ambiental. Isso tem causado grandes problemas no meio ambiente em relação ao avanço da fronteira agropecuária, por exemplo. Então, atende para isso nos módulos. A agropecuária é importante, mas como está sendo feita hoje, como ela ocorre hoje no mundo, infelizmente o capitalismo ele busca apenas o lucro, né? E não se preocupa com o meio ambiente como um todo. O foco na minha avaliação é ver, por exemplo, os avanços agropecuários em biomas como o Cerrado, por exemplo, né? O Cerrado hoje no Brasil, se fazermos uma análise do passado com hoje, está bem devastado, né? Áreas da região amazônica, por exemplo, né? Desmatada para a criação de gado ou plantio de soja, de arroz ou algodão, por exemplo. Então, na prova, fazer a análise do avanço agropecuário com a questão ambiental e também a questão das
peculiaridades de sistemas agrícolas que existem hoje, né? Jardinagem, a roça, no caso do sistema itinerante, né? O plantation, que eu vou também cobrar um pouco, e a questão da agricultura mecanizada, né? Certinho? Beleza? Outra coisa interessante que eu vou cobrar é o módulo da demografia, que fala das teorias populacionais. Então, analise, por exemplo, quais são as teorias principais. Eu falei isso em sala de aula. Primeira teoria malthusiana, a teoria neomalthusiana, a teoria reformista e, por fim, eu falei um pouco da teoria ecomalthusiana. Então, a teoria malthusiana era a ideia de que a população ela estava crescendo de maneira exacerbada e não acompanhava, por exemplo, a produção de alimento, não acompanhava a produção de alimento não estava acompanhando o ritmo de nascimento, né? E ali o Malthus ele faz aquela ideologia do crescimento geométrico e o crescimento aritmético. Geométrico, porque nasciam crianças hoje, nasciam 2 crianças, amanhã nasciam 4, depois nasciam 8, e aí nasciam 16, então era um crescimento geométrico. E a produção de alimento não crescia da mesma proporção, né? O crescimento aritmético, né? 1, 2, 3, então é muito lento. Então, o Malthus ele sugere que as famílias se abstessem do sexo como forma de conter esse número exacerbado de nascimento, né? Algumas políticas deveriam ser implementadas, as famílias que quisessem ter filhos tinham que ter terras para plantar e outras coisas que ele sugeriu na época que não foi assim bem aceito para aquele momento. E aí, lógico, a teoria ela fina, né? Ela não dá certo a longo prazo, ela tem até uma visão local, histórica, ele estava certo para o momento, mas errado para o futuro, né? Porque nós sabemos que a ciência agropecuária, a produção de alimentos, ela avançou bastante ao longo dos anos aí. E aí então surge a teoria reformista, né? Que pega ideias ali de Malthus. Que ideias seriam essas? A ideia de que a população de fato estava crescendo e de que a fome ela era real e seria pior se não houvesse um controle natalício. E esse controle, segundo os neo-malthusianistas, deveria ser feito a partir de um sistema de governo que pudesse facilitar isso para a população, né? Disponibilizando para elas, por exemplo, cirurgias de laqueadura para as mulheres, vasectomia para homens, a liberação da pílula anticoncepcional, por exemplo, distribuição ou facilidade para acesso a medicamentos ou preservativos. Isso deveria ser feito pelos governos para tentar conter a população em linhas gerais, só que infelizmente não deu certo a longo prazo, porque século XIX, população rural em muitos países, né, e população rural se queria de fato mão de obra braçal, e aí as famílias queriam ter muitos filhos em relação a isso. Outro detalhe, a teoria reformista, o que ela fala? Fala que a fome ela é real de fato e concorda com a ideia de Malthus e dos neo-malthusianistas, que de fato a fome ela existia, só que aí a fome ela ocorria devido ao quê? Devido à má distribuição desses recursos, né? Os recursos existiam, mas o que não existia era o quê? Era a distribuição igual dos mesmos para a população. E por fim, a teoria ecomalthusiana, que prega que a Terra ela não consegue suportar tanto sugamento, sabe que vocês me entendem, né? O ser humano deveria preservar a Terra como? Preservar os recursos que a Terra tem como? Evitando ter filhos. Quanto mais pessoas, mais comida, e mais comida, a Terra teria que produzir mais. A Terra, eu falo, tá bom, em termos de ambiente, em termos de planeta, o nosso planeta não iria ser capaz de suprir a necessidade básica de toda a população se houvesse um crescimento assim exacerbado. Ok? Então fique atento a essas teorias que eu vou colocar na minha avaliação, e os demais também aí em termos de dicas para concursos do vestibular, ou no caso também fazer provas aí também em outras escolas. Tá bom, gente?
E para encerrar aqui, hidrografia, analisa a questão da água na terra, a sua distribuição nos mares, nos oceanos, a forma, o ciclo da água, os aquíferos, tá bom? É material que vocês já viram aí ao longo do sexto, sétimo, oitavo, ao longo do ensino fundamental. Então, o terceiro ano é mais uma revisão básica, geral, daquilo que vocês já viram. Então, analisa um pouco a questão da hidrografia, águas, recursos hídricos, distribuições hídricas na terra, onde estão elas alocadas e assim sucessivamente. E para finalizar, agora sim, finalizar mesmo, temos aí o tema de vegetação, que vai falar um pouco sobre os biomas da terra, quais são os principais biomas da terra, onde eles se localizam, né? Quais são as áreas e biomas que estão mais devastadas, quais as mais preservadas, associar os biomas com os climas, né? Quando um clima associa ao bioma, por exemplo, o clima equatorial, né, está associado à floresta equatorial, no caso aqui a Amazônia, né? O clima deserto associado ao bioma deserto, a tundra, a vegetação associado lá ao clima polar, subpolar, certo? As coníferas associado ali também à área da terra temperada e por aí vai. Então faça essa análise desses 4 módulos para a minha avaliação, no caso demografia com as teorias, a questão da agropecuária, a agricultura em forma geral, as suas peculiaridades, a questão da hidrografia e as suas peculiaridades e também, por fim, a questão da vegetação. Gente, é isso aí. A gente tentou fazer um pequeno aí apanhado geral dos módulos do bimestre, certo? A dica é: estude, leia, anote. E embaixo aí faça os comentários, pergunte via canal que eu posso tentar aí ao longo dessa semana estar respondendo, tá bom? Galerinha aí, um abraço, boa semana para vocês e até a próxima. Aqui é Vasco.